Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, mais uma no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a rescisão do contrato de Héctor Hernandes, centroavante espanhol contratado no ano passado e que tinha vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro desse ano. Já posso garantir que a economia é gigante. Antes só trazer alguns bastidores. O acordo foi fechado pelo Marcelo Paz, depois que Dorival Júnior decidiu não utilizar o centroavante. O Héctor Hernandes nem chegou a estrear na atual temporada, vinha treinando separado do restante do elenco. Importante contar que ele custava R$400 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante disso, multiplicando pelos 11 meses que ainda faltam, com 13º e férias, dá para dizer que a economia do Corinthians gira na casa dos R$5 milhões, dinheiro super importante diante de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o Corinthians. O Héctor Hernandes só topou, rescindiu o contrato de forma amigável com o Timão, depois de se acertar com o Gil Vicente. Ele está embarcando para Portugal nas próximas horas, onde vai se apresentar em seu novo clube. Informação exclusiva. Enquanto atleta do Corinthians, o Héctor Hernandes disputou 24 partidas com 2 gols marcados. Quero te atualizar sobre Rony e Júnior Santos, fui o primeiro a contar. Dorival Júnior chegou a ligar durante a semana para o Hércules, pai e empresário do Rony, para demonstrar a intenção de contratá-lo. Cheguei a dizer no vídeo dessa manhã que o negócio é dos mais complicados, até porque o Corinthians não quer fazer investimento e o Rony só sai do Galo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Ao longo da manhã, depois que eu publiquei a informação sobre o interesse do Corinthians em Rony, o Everton Guimarães e o André Hernan, jornalistas, asseguraram que o negócio estava muito próximo de ser concretizado, com cifras próximas a R$25 milhões. É exatamente esse o valor que o Atlético Mineiro pede para negociar o Rony. O Santos, por exemplo, que chegou a ficar perto de contratar o Rony, acabou não conseguindo a compra exatamente por conta dessa pedida. Informação que eu tenho no Corinthians é diferente das publicações do André Hernan e do HG. O que eu ouvi é de que o Corinthians quer muito contar com o Rony, mas pretende fechar com ele apenas por empréstimo. E diante desse cenário, fica muito difícil imaginar um acordo. Na sexta-feira, o Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, chegou a afirmar que só haveria um investimento, uma capacidade de investimento de R$5 milhões para todos os reforços que o Corinthians pretende fechar ainda nessa janela de transferências. Não daria para imaginar que R$25 milhões estariam disponíveis. Só para completar, é importante acrescentar que o Rony ganha no Galo R$1.600.000 por mês, um dos maiores salários se comparado aos dos vencimentos de jogadores do Timão. Para completar sobre Júnior Santos, fui o primeiro a contar também na quarta-feira que o Júnior Santos era alvo de uma negociação, de que as partes já haviam se acertado, faltava o aval do Dorival Júnior. Só que o técnico do Corinthians acabou barrando qualquer possibilidade de negócio. Hoje dá para dizer que está muito mais para o Júnior Santos se mudar para outro clube da Série A do que fechar com o Corinthians, e já, inclusive, um time importante da Série A interessado em tratativas com os representantes do atleta. Informação do meu irmão mineiro, Everton Guimarães, que acompanha o dia a dia do Atlético Mineiro, é de que Rony está se transferindo para o Corinthians. Esse está se transferindo, ele saiu de uma negociação praticamente encaminhada para espera aí, estamos avaliando. Então, vou tentar atualizar vocês com tudo que aconteceu nas últimas horas e em que pé está atualmente a negociação, tá? Houve um contato do Corinthians com o Atlético Mineiro pelo Júnior Santos. Vocês vão lembrar, a coisa não evoluiu. Depois, o Corinthians procurou o staff do Rony, inclusive até com conversas de Dorival com o Rony, e o Atlético Mineiro para buscar um modelo de negócio que fosse interessante ao Corinthians. Como todo mundo sabe, o Corinthians não está adquirindo nenhum jogador, comprando direitos, não está gastando para obter nenhum jogador, com exceção de valores irrisórios pro mundo do futebol, que são 1 milhão aqui, 1,5 milhão aqui e tal, nada mais do que isso. O Corinthians não está desembolsando milhões de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, isso não vai acontecer. O Corinthians não trabalha com essa hipótese. Hoje o modelo é ou livre de custos, ou agentes livres, ou então por empréstimo com alguma compensação financeira, troca de jogadores. É dessa maneira que está acontecendo a situação. Só que o Galo, ele não topou emprestar o Rony, mas aceitou vender. E o Corinthians se interessou, do tipo, opa, tá bom,
vamos conversar. O problema é que o André Hernan, que avançou na negociação, na informação do Everton, disse que o valor do negócio girava em torno de 25 milhões de reais. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Claro que, nesse meio tempo, descobrimos, ou lembramos, que o próprio Corinthians já acionou o Galo na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, aquela mesma em que o Corinthians foi acionado pelo Cuiabá e por outros credores, por dívidas com outros atletas. O Corinthians acionou o Galo nessa Câmara de Resoluções da CBF por conta de uma dívida a respeito de Fausto Vera, no valor de 22 milhões de reais. E aí a gente começa a conversar. Peraí, o Galo deve o Corinthians, pelo Fausto Vera, 22 milhões de reais. O custo da operação, pelo Rony, por 3 anos de contrato, podendo renovar por mais um, seria de 25 milhões de reais. Começamos a enxergar um horizonte. Porque aí, sei lá, se a diferença fosse 3 milhões de reais, a gente tá dentro daquilo que eu falei para vocês. O Corinthians não está despendendo valores. Agora, 3 milhões é meio salário do Memphis. Então, assim, a gente, sei lá, 1/10 da folha de pagamento do Corinthians, que é mais de 30 milhões de reais. Então a gente está falando de valores muito menores. Aí, ok, né? Para você adquirir um jogador em definitivo, abatendo uma dívida, inclusive, não vejo problema em relação a isso. Não tô entrando no mérito aqui do jogador, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas no que diz respeito ao dinheiro, aí eu comecei a entender o processo. Cara, faz sentido, faz sentido. Mas nada disso está confirmado. Por quê? Porque o Corinthians está negando e todas as fontes nesse momento negam e entendem como ok, uma possibilidade, mas sem negociação. Então o que acontece? Aí a leitura. A repercussão negativa fez o Corinthians dar um passo para trás, porque a torcida do Corinthians não gostou nem um pouco. Não vou nem entrar na questão da torcida do Palmeiras, porque o Rony saiu de lá para o Atlético Mineiro como um ídolo, com uma despedida com honras, é o maior artilheiro da história do clube na Libertadores, é talvez o maior, um dos maiores jogadores da era Abel, juntamente do Dudu, acho que o Rony é até maior do que o Dudu, na era Abel, junto do Rafael Veiga. Então, assim, o Rony é muito grande para a história do Palmeiras. E a gente está falando de um cara que estaria se transferindo para o arquirrival. A torcida do Palmeiras está enlouquecida. Em contrapartida, a torcida do Corinthians também tá pistola, porque a gente tá falando de um cara muito identificado com o Palmeiras. Já vimos isso acontecer ao longo da história aos montes, tá? O Edmundo jogou no Corinthians, o Paulo Nunes jogou no Corinthians, César Sampaio vestiu as 2 camisas, o Luizão vestiu as 2 camisas, vestiu a dos 4 de São Paulo, inclusive, do Santos e do São Paulo, inclusive. O Dorival, sem muito brilho, treinou o Palmeiras também, foi campeão no São Paulo e hoje está no Corinthians. Então, a gente já viu isso acontecer. No tamanho do Rony, é mais difícil, mas acontece. O próprio Edmundo, como eu citei, inclusive o Edmundo foi bem no Corinthians, tá? Fez gol a rodo. E é um cara que tá na história como um dos maiores camisa 7 da história do Palmeiras. O cara é lendário no Palmeiras, o Edmundo Animal. Então, poderia citar outros tantos exemplos. Bom, o Capetinha, né? É que o Capetinha hoje não é mais nem lembrado pelo torcedor do Palmeiras, e eu vou falar para os mais jovens que ele jogou muito no Palmeiras. É que ele foi campeão do mundo no Corinthians, campeão brasileiro, fez as embaixadinhas num clássico, e hoje está lá no BBB falando que 51 é pinga e não sei o quê, e exaltando o Corinthians. Esse é o Capetinha, ele virou corintiano, mas ele surge, depois do Vitória, né, no Palmeiras, jogando muita bola. Então a gente já viu isso acontecer. Eu acho que com o recorte do distanciamento, quando a gente vai lá, sei lá, daqui 10, 20 anos, depois do Rony parar de jogar e ele daqui a pouco ter feito a sua história no Corinthians, a coisa meio que, legal, o cara, né, jogou aqui, jogou ali. No momento, eu acho que o cara tem que ter uma casca muito grande para assumir isso. O cara sai do Palmeiras, teve o Atlético no meio, mas ele volta para o Corinthians. Realmente, a repercussão, ela é gigantesca. E a pressão sobre ele vai ser enorme. Não só do torcedor do Palmeiras, quando eles se encontrarem, do torcedor do Corinthians, que vai querer que ele
represente da mesma maneira. Lembrei aqui do Roger Guedes, que não tem o tamanho que o Rony tem para a torcida do Palmeiras, evidentemente, mas também fez esse movimento, né? Palmeiras, depois Corinthians, jogou muito no Corinthians, se identificou muito mais com o Corinthians, inclusive. Então, cara, sei lá, são inúmeros exemplos, mas eu sei que o Rony é um jogador mais especial para a torcida do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, um jogador meio antagonista muitas vezes, porque o Rony sempre foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, mesmo entregando muito em alguns momentos. Ele é quase um Yuri Alberto pro torcedor do Palmeiras, porque ele perdia muito gol, ele é um cara que sempre se doou muito em campo, mas ao mesmo tempo, né, deixava a desejar em algumas situações mais decisivas. Em outras ele foi o Rony dos gols de bicicleta, dos gols decisivos, dos gols importantes e tudo mais. Agora eu pergunto pro torcedor do Corinthians, porque assim, a negociação a informação que a gente tem mais recente é que ela está travada, é que ela nem começou, na verdade, né. Houve uma sondagem, uma pesquisa e tudo mais, a informação vazou, veio a repercussão e aí não avançou. A gente tem essas informações da dívida do Fausto Vera, do que seria o custo da operação e de que o Galo não aceitaria emprestar só vender e de que o Corinthians estaria disposto, sem troca de jogadores, mas aí poderia abater a dívida para pagar um valor menor para obter o Rony em definitivo por 3 anos. Então, essa é a informação. Não avançou daqui. E aí, por isso, eu pergunto para vocês. O Rony daria certo no Corinthians? Seria uma boa? Eu sei que... já sei que eu faço a pergunta com medo da resposta, porque eu tô vendo muita gente cornetar aí, inclusive a diretoria do Corinthians, pelas últimas contratações, até pelo Alisson, né, o Alisson acho que gerou também uma repercussão negativa e agora vem o Rony. Eu não consigo achar ruim, gente, de verdade. Eu sei que talvez vocês esperem que eu vá aqui condenar a contratação, claro que dependendo dos valores, acho loucura, né. Agora, se for esse valor abatido aí, fica um valor menor, eu sou um admirador do Rony, não é de hoje. Acho que ele é um cara que deixa tudo em campo, deixa tudo em campo. E acho que se identificaria muito com o jeito do Corinthians, do torcedor do Corinthians, do jeito que o Corinthians gosta de ver um jogador em campo. Acho que até pelo contexto, ele daria 1000% dentro de campo para tentar dar certo no Corinthians. Então, eu acho que corre o risco de dar certo. Mas tenho a impressão de que a coisa não vai para frente, por conta da repercussão. O que vocês acham? Falando sobre outras questões, para atualizar vocês sobre o Alisson. A gente sabe que está fechado, está tudo certo. Tem mais um detalhe, ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista, porque a federação não permite quando um jogador ele é inscrito por outro clube, independentemente da fase, independentemente se ele jogou ou não. Então, como ele foi inscrito pelo São Paulo, no Paulistão, ele não pode ser mais inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Então, um jogador que não vai jogar o Paulistão se realmente for confirmado oficialmente. Mas tudo bem, vai jogar a Supercopa, se der tempo, né? Vai poder jogar o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e todo o resto que tem na sequência da temporada. Só o Paulistão que realmente não. E o que tá pegando nesse momento? São Paulo não abre mão de receber R$1 milhão de forma antecipada o Pix, chamado Pix, para assinatura de contrato de 1 ano de empréstimo do Alisson. R$1,5 milhão foi o que foi acordado entre os clubes, com 1 milhão agora à vista e 500 mil apenas no segundo semestre. Mas São Paulo não vai liberar a assinatura enquanto o Corinthians não pagar esse R$1 milhão. E o Corinthians não tinha esse dinheiro em caixa ainda na sexta-feira, né? Vamos ver se no final de semana, ou pelo menos até segunda-feira, o Corinthians faz esse depósito de R$1 milhão e aí libera o Alisson, que já fez exames médicos, já está dentro dos trâmites, já trocaram minutas, as diretorias já se conversaram, tá tudo certo. Como disse o Marcelo Paz, nos trâmites. A questão é justamente a bufunfa que está faltando pro São Paulo poder liberar o jogador. É só isso. Já vi que tem muita contestação sobre esse jogador, mas o fato é que foi um pedido do Dorival, um modelo de negócio agradou e ele está vindo para jogar no Corinthians, tá bom? Fala galera, encerrando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like para dar aquela força e se inscreva no canal para quem não se inscreveu, tá chegando agora, não conhece o canal. Esse canal aqui é do Corinthians, tem notícia todos os dias para você sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube, então não perca tempo, tá? Verifique se você está inscrito, já também compartilha com os amigos, para quem puder, já ajuda demais o canal a crescer. O canal começou agora, precisa daquele empurrãozinho da torcida aí,
Então fiquem à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo que eu passar dando no vídeo no espaço de comentário do canal. A participação de vocês também é muito importante para o canal, tá bom? Ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui para quem fica, um forte abraço e até a próxima. Valeu!